bem? No vídeo anterior a gente falou um pouco sobre a história, os trabalhos e a invisibilidade de uma designer chamada Charlotte Perriand, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as mesmas coisas de uma outra designer chamada Georgia Hauner. Bom, ela teve seu nome de batismo como Georgia Morpurgo e ela nasceu numa cidade chamada Požega, na Iugoslávia. A Iugoslávia hoje é a atual Croácia. Ela nasceu em 1931 e com 15 anos, em 1946, ela veio como imigrante aqui para o Brasil com os pais dela. Ela veio por motivos de negócios da família. Eles ficaram um tempo em São Paulo e em 1951 ela foi para Los Angeles fazer publicidade e ilustração na Art Center School. Quando Georgia voltou para o Brasil, ela começou a trabalhar numa empresa chamada Móveis Artesanal e aí ela começou a ter sua experimentação com showroom. Nisso a Ale vai falar um pouquinho mais à frente com a gente. Sobre esse tempo, Georgia comenta: comecei a trabalhar lá assistindo clientes na colocação de móveis nas plantas e logo fui promovida para planejar exposições. Também pouco tempo depois, ela e Ernesto Hauner casaram e em 1955 eles decidiram abrir a própria empresa, que foi a Ernesto Hauner e Companhia Limitada, e logo depois, em 1962, com um novo sócio, eles decidiram mudar o nome para Mobiline. Em toda a parte da criação da identidade visual e da decisão do nome, Georgia estava participando de todo esse processo. Por conta dos filhos, Georgia acabava trabalhando em casa, mas ela era responsável na produção das imagens para a propagação dos produtos. Sobre este tempo, Georgia comenta: o meu entusiasmo por criar imagens de interiores com vivência me levou a desenvolver a arquitetura dos showrooms da Mobilinha e, da mesma forma, todas as fotografias de promoção da firma. Os ambientes refletem o estilo de vida representativo do ideal cotidiano de uma população urbana de bom nível cultural e econômico. Nessa faixa, me sinto à vontade e confio na minha capacidade de dialogar com o público mediante imagens. O estudo da atuação da Georgia junto à Mobilinha oportuniza a crítica a um certo apagamento das mulheres na historiografia do design, mas isso mais pra frente a Danca vai falar pra gente. Dito isso, passo agora pra Lê comentar sobre um pouco dos trabalhos da Georgia. Oi, eu sou a Lê e vou falar sobre alguns projetos da Georgia pra vocês. Então, a Georgia, assim, meio que palpou toda a obra. Ela atuou em diversas áreas do design. Ela atuou ajudando na criação dos móveis, em luminárias, bordado, colcha, almofadas. Ela fez a própria marca da Mobilinha, então ela atuou em diversas áreas. Ela precisava muito pela funcionalidade de seus projetos, então ela foi para uma linha um pouco mais modernista, o que causou estranhamento dos seus clientes no começo, mas ela conseguiu contornar isso, incluindo alguns elementos decorativos que causavam identificação com eles. E na trajetória profissional dela, ela também se identificou com a linha pop. Falando um pouquinho mais sobre os showrooms, ela, como eu já falei, ela participava da criação dos móveis e também para mostrar esses móveis, ela criava esses ambientes que eram showrooms. E as fotografias desses ambientes eram publicadas em revistas como Casa e Jardim e também Revista Cláudia. Essa imagem aparecendo aqui desse lado é um desses ambientes que ela fez, foi publicado na revista Casa e Jardim em julho de 1970. E a intenção dela era mesclar esse ambiente frio com aconchegante ao mesmo tempo. Então ela usou esses elementos brancos com elementos polidos, mas tem esse fundo de tecido preto, que é todo ornamentado, e um tecido pesado. Outro ponto muito importante é que ela sempre colocava modelos femininos nas suas criações, porque ela dizia que chamava mais atenção para eles e também deixava a cena mais harmoniosa. Já essa outra imagem aqui do lado é outro ambiente que ela produziu também, e ele já é bem diferente. Então tem esses sofás amarelos, uma mesa de centro, e o chão e as paredes são todas ornamentadas e pintadas, e o teto é de espelho, então ele reflete tudo o que está acontecendo embaixo e deixa até um pouco confuso de olhar a imagem. E também bem lúdico. Mais uma vez, tem a presença da modelo, e a modelo está bem descontraída, então ela está descalço, com os pés para cima, que é uma postura bem diferente do esperado para a época de feminilidade. Então, com isso, a Georgia tanto chamava mais atenção ainda para a produção dela, quanto se posicionava contra esses comportamentos esperados das mulheres na época. Não é à toa que muitos dos seus projetos eram conhecidos pela sua ousadia. E agora a gente vai conhecer mais alguns projetos dela com a Nick. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Nick e eu vou mostrar mais alguns dos trabalhos da Georgia Hauner para vocês.
Como a Lei já comentou, ela era responsável por essas ambientações e pela cenografia das vitrines das lojas da Mobilinha. Ela fazia isso com o objetivo de criar uma experiência para o consumidor e atrair potenciais clientes a adquirir esses móveis mais modernos. Inclusive, foi ela que fez a marca da Mobilinha, que é a junção de duas palavras italianas, que é mobile e linea, que significam móvel e linha. E ela fez essa junção com uma tipografia serifada e em caixa alta. Então aqui a gente consegue ver como que ficou esse resultado. Em 1962 ela era dona de casa, inclusive o marido dela, que é o Ernesto Rauner, ele trazia móveis que ele estava desenvolvendo para ela testar para ver se era a prova de crianças e a prova de animais, porque ela era dona de casa. E ela decidiu ter uma renda própria, então ela começou a desenvolver luminárias em papel dobrado para colocar nas lojas, para progressivamente ela voltar ao mercado, mas mesmo assim ser responsável por essa cenografia e pela publicidade da marca. Então aqui a gente consegue ver algumas das luminárias que ela desenvolveu e aqui a gente consegue ver uma aplicação dessa luminária em uma ambientação que ela fez para a publicidade de móveis laqueados em branco da Mobilinha. E aqui é uma ambientação que ela fez para uma loja que abria em São Paulo, no Shopping Iguatemi. Ela achou interessante ter esse contraponto entre móveis mais modernos e objetos mais intimistas para chamar a atenção do consumidor. E ela afirmava que os móveis da Mobilinha eles não podiam ser separados da imagem total. Tanto o tecido ao redor, o chão em que eles foram colocados, o estofamento, os objetos em volta, as modelos, tudo fazia parte desse design. Foi um pouquinho difícil achar coisas que eram relacionadas com ela, mas é bem interessante ver essas ambientações que ela desenvolveu. Então agora a gente vai ver um pouquinho mais com a Danca. Oi gente, Danca aqui. Eu vou falar um pouco sobre a invisibilização da Georgia Rauner. Então a gente pode começar fazendo a pergunta de que por que quando a gente busca sobre ela, por que a gente não encontra quase nenhuma informação, né? Ou então a gente encontra sobre o Ernesto. Isso pode se dar principalmente por dois pontos. Primeiro, sobre a falta de protagonismo, né? E a segunda, a falta de valorização das coisas produzidas por mulheres. A gente estuda design vendo os homens, principalmente, né, os autores de produtos importantes, de movimentos importantes, como se fossem coisas muito especiais, muito importantes, muito icônicas e únicas, quase como se fosse um mito. Mas, justo por isso, quando a gente estuda essas pessoas como um ícone, acaba sendo um foco só. E aí a gente acaba não conseguindo ver o restante das facetas e das produções e de diferentes coisas. Por exemplo, a gente vê muitas produções como cadeiras e objetos que são considerados importantes, mas não coisas que ficam em volta. Então, homens como produtores de móveis, de prédios, de sistemas, né, importantes, e as mulheres produzindo coisas que ficam nessa margem. Então a gente pode considerar que a Georgia, ela era produtora dessa margem. Ela fazia coisas como as lâmpadas, os showrooms, como foi explicado antes. E, na realidade, a gente pode considerar tudo isso, que seria já indo para o segundo ponto, como uma grande direção criativa. E que isso, na verdade, é uma produção de design, que devia ter o foco. Ela tem um grande apagamento, não só por ela viver num contexto de trabalhar em coisas menores, mas não porque essas coisas são menores, na verdade. E sim porque elas não são valorizadas como deveriam ser. Tipo, a gente tem que pensar muito mais em como a Georgia, ela mudou a forma de representar móveis no Brasil e de retratar em revistas, né, e chamar o público, né, para esse tipo de produto de uma forma diferente dos outros, né. Tipo, como isso influenciou as consumidoras, as casas brasileiras e também outras pessoas que produziam esses editoriais, esse conteúdo de revista. E não o Ernesto, porque o Ernesto, ele, claro, que ele fazia uma produção muito bacana, mas que é desproporcional a forma que eles são tratados. Então é isso, o apagamento dela a gente vê muito mais porque a gente não reconhece essa produção dela como design, que ela devia ser. É isso, muito obrigada.